Nós celebramos o quarto domingo do tempo pascal, e por meditarmos hoje o capítulo 10º do livro de São João, hoje é chamado Domingo do Bom Pastor. E é interessante que o capítulo 10º de São João, ele se insere na sequência dos 7 ego eimi de Jesus, os 7 eu sou de Jesus. E mais do que descobrir quem é Jesus por conta de adjetivos que ele mesmo se lhe atribui, a questão que nós somos chamados a responder, desde essa semana que nós meditávamos o discurso do pão da vida, Jesus que se afirma, eu sou o pão da vida. A grande questão é: quem é Jesus para nós? Será que ele é o pão da vida? Será que ele tem sido aquilo do qual nós nos alimentamos? Será que ele tem sido essa porta pela qual nós somos chamados a entrar? Será que ele tem sido esse bom pastor? Não que ele não seja, porque não seja para nós, mas a grande questão é qual tem sido a nossa relação com o Senhor hoje. Nós temos que nos perguntar: quem que é Jesus? Qual lugar ele tem ocupado em minha vida, ocupado em minha caminhada de fé? É interessante, eu lia o termo no original do bom pastor, que se você continuar lendo, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. O termo é kalos, que significa belo. Jesus é o pastor bom, é o pastor belo. Belo porque nos insere nessa beleza de vida, uma vida com sentido, uma vida com gosto, com sabor, e não uma vida sem sal e insosso, como nós muitas vezes experimentamos e vemos que acontece no mundo. No entanto, para que nós possamos adentrar propriamente nessa dinâmica do Senhor, é preciso que entremos, que façamos a experiência de saber que nós temos que entrar nele e por ele, que ao entrar nele, que é a porta das ovelhas, saber que ali existe um conjunto de situações que tem que acontecer em nossa vida e nossa caminhada de fé. Nós temos que entender uma coisa: não existe neutralidade. Hoje eu vi uma citação nas redes sociais, não é? Que Dante Alighieri diz o seguinte: que o lugar mais tormentoso do inferno é daqueles que se disseram neutros, que permaneceram em cima do muro, ou seja, que não optaram nem por um lado, nem para o outro. E não é possível ficar em cima do muro. Às vezes nós achamos que a neutralidade é possível, não é. Há quem diga, não, eu sou um neutro. O fato de dizer que se é neutro, já está dizendo uma posição, uma postura. Não existe neutralidade. Talvez no campo teórico a quem o defenda, mas não é possível. E na caminhada de fé também não é. Nós temos que nos perguntar como que nós temos guiado a nossa história, como nós temos guiado a nossa vida, quais têm sido as respostas que nós temos dado diariamente ao mistério de Deus para cada um de nós. A maneira como nós vivemos apresenta quais são nossas posturas de vida, os hábitos que temos, as relações que estabelecemos, expressam aquilo que está no nosso interior. Por isso eu pergunto para mim, eu pergunto para você: o jeito que eu vivo, o jeito que você vive, demonstra que nós adentramos a porta das ovelhas, que é Jesus? Demonstra que o Senhor é o nosso pastor? Ou demonstra que outras e tantas situações têm nos guiado, têm conduzido a nossa vida? Nós precisamos entender que afirmar que Jesus é a porta das ovelhas, afirmar que Jesus é o pastor bom e belo, significa ser guiados por ele, porque já entramos nele. Certa vez eu ouvi um padre dizer uma história. Diz que tinha um gato na igreja. Os bichinhos gostam de ficar na igreja, pode perceber. Sempre vira e mexe, aparece com um bichinho, e a igreja adota, né? Aqui eles não têm vindo muito, não, eles não têm muita devoção a Nossa Senhora de Fátima. Normalmente eles são mais devotos de São Francisco, né? Aqui não tem muito bichinho, não. Mas diz que tinha um gato, o gato participava de tudo. Todas as missas, o gato estava lá rezando, estava lá o gato. Grupo de oração, o gato também estava. Curso de batismo, o gato vinha também. Da crisma, o gato estava junto. Legião de Maria, o gato estava lá participando. Tudo. Catecumenato, o gato ia também no catecumenato. Tudo o gato participava. A grande questão que o padre pergunta é a seguinte: será que esse gato é católico por participar de todos esses momentos? Claro que não. A grande questão é que às vezes nós vivemos a mística desse gato.
Nós participamos de muitas coisas, mas não entramos com o coração naquilo que estamos fazendo. Então nós vamos, frequentamos, fazemos, assumimos, e vamos e fazemos, mas não somos. Nós entramos muitas vezes na dinâmica da atividade e não entramos na dinâmica da essência. E quando nós afirmamos que temos que entrar pela porta que é Jesus, assumi-lo como nosso bom pastor, significa dizer que nós precisamos ter uma dinâmica de essência, ser de Jesus, ser dele, ser guiado por ele, e ser guiado por ele, acima de tudo, ter a mentalidade que é do Senhor. Tanto que Isaías vai dizer, afirmando que Deus fala para ele, Deus fala o seguinte para o povo na época de Isaías: os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, estão os pensamentos de vocês tão distante dos meus, como está o céu distante da terra. E nós precisamos diminuir essa distância, começar a ter os pensamentos de Deus. É por isso que conversão é propriamente a tônica da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. É a conversão enquanto mudança de mentalidade, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, mudar os hábitos que estão em nós. Ainda nos visita uma ideia muito superficial de conversão. Para nós, conversão muitas vezes eu ia em tal lugar, agora não vou mais, eu vou em outro lugar. Eu frequentava a casa de alguém, agora eu frequento a casa de outras pessoas. Eu frequentava essa instituição, agora eu frequento outra instituição. Isso não é conversão. Isso até o gato que vem na igreja faz. Ele muda para um canto, muda para uma casa, muda para lá, vai para cá. Qualquer animal faz. A grande questão é a mudança de mentalidade que nós temos que ter. E nós vivemos num tempo em que as pessoas não procuram mais a religião, não todas, mas a maioria, para mudar de vida, para ver o que tem que fazer. Muitas vezes se procura uma religião que justifique o nosso modo de viver, que de certa forma dê respaldo à maneira que nós estamos vivendo. O dia que você escutar a palavra do Evangelho e não sair minimamente incomodado, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus não foi feita para justificar aquilo que eu estou fazendo. Ela foi feita para me levar a ser melhor, a ser aquilo que Deus espera de mim. E para que isso aconteça é preciso que haja uma profunda mudança de mentalidade. O que acontece é que o pecado, vai dizer São João da Cruz, ele causa pelo menos 7 danos na alma. Dentre eles, a tibieza, a preguiça interior, e mais do que isso, ele vai invertendo os nossos valores. Nós vamos achando que é assim mesmo, que é desse jeito, que não tem como mudar, e nós vamos nos acostumando a isso, e gradativamente o nosso coração vai se endurecendo, porque nós temos muita dificuldade hoje de termos uma decisão concreta, determinada, para viver aquilo que o Senhor tem de nós. Não estou dizendo que a conversão é meramente esforço humano, no sentido de você dizer, não vou fazer mais isso, vou começar a fazer aquilo. Não, é um processo de acolhida da graça de Deus, mas que implica de nós essa mudança, de deixar que a palavra nos transforma, deixar que a palavra mude e restaure a nossa vida. Gente, nós temos tanta necessidade da palavra que, quando o Papa Bento XVI convocou os bispos da igreja, do mundo todo, para meditar sobre a importância da palavra na igreja, ele fez um documento chamado Verbum Domini. E o Papa diz nesse documento que aqueles que meditarem 30 minutos diariamente as Sagradas Escrituras têm indulgência plenária. Por que o Papa fez isso? Para chamar a importância de meditar a palavra de Deus, mas uma palavra que me transforma. Tanto que você na sua casa, quando for ler a palavra, inclusive o evangelho que nós estamos lendo, a primeira leitura, a segunda leitura, pode perceber que o padre segue mais ou menos uma lógica cronológica. O evangelho, não é? Porque é palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, que é como essa palavra foi acolhida. Segunda leitura, como essa palavra se desenvolveu na comunidade, a fim de trazer uma mensagem para você. E você tem que ter os passos da leitura orante na sua casa hoje. Portanto, depois que acabar essa Santa Missa com a benção final, faça os passos da leitura orante. Primeiro, leia o que a palavra disse para você. Depois, medite o que a palavra
medite. Depois, ore o que a palavra leva você a dizer. E o quarto passo, a contemplação, o que a palavra transforma em nós. Porque a palavra precisa transformar a nossa vida, precisa transformar a nossa história, e tem que nos dar consciência, tal como nos apresenta a segunda leitura, que tal como Jesus, nós também precisamos aprender a sofrer, e precisamos aprender a dar outras respostas diante dos conflitos da vida. Olha, vai dizer a leitura que Jesus, quando injuriado, não injuriou, quando agredido, não agrediu, ou seja, Jesus não respondeu com a mesma moeda, mas respondeu com amor. O que acontece é que muitas vezes, e eu já vou me encerrando, nós vamos mantendo os mesmos relacionamentos que nós tínhamos quando éramos crianças. Quem aqui tem irmão mais novo ou irmão mais velho? Levanta a mão que tem irmão, né? Você pode perceber, as criancinhas, quando começam a brigar, passa o irmãozinho perto do outro, dá um toquinho. Aquele que foi tocado vai dar um toque mais forte. O outro que começou vai dar um mais forte. E você sabe como que vai acabar isso? Acabar com briga, os dois apanhando dos pais. Hoje não apanha mais, hoje, né? Mas na minha época a chinela comia ainda. No entanto, não é assim que acontece? E não é assim que nós temos em nossas relações também? Uma pessoa vai e diz alguma coisa para você errada, você diz uma pior, e fica uma troca. Eu brinco aqui nem casamento, no começo os bichinhos são pequenininhos, né? Você pode perceber, minha gatinha, meu gatinho, depois aumentando os bichos. O padre não vai falar aqui para não ficar algo chato aí, porque vai denunciar, não é? As relações familiares, a gente vai trocando ofensas. Às vezes nós estamos tão preocupados com a mudança de grandes estruturas, que nós esquecemos de mudar as pequenas estruturas. Se você começar a não reagir diante da ofensa, a não reagir diante daqueles que te perturbam, a ter uma palavra de amor, com certeza, gradativamente as relações do seu lar vão mudando. Portanto, nesse tempo, durante essa semana, vamos assumir esse firme propósito de mudar o nosso jeito de agir, de mudar o nosso jeito de falar, de mudar as diversas relações que nós temos estabelecido. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, no instante de silêncio, apresente ao Senhor seu coração, sua vida, sua história, apresente os seus limites, apresente aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado em sua caminhada de fé. Amém? Vamos